Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para a aula 47 de matemática. Olha quantas aulas a gente já fez juntos, não é verdade? Eu sou a professora Thaíse e aí na tela os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, vocês deixem aí bem organizadinho o caderno ou as folhas, né, que vocês anotam as aulas, material para colorir, lápis de escrever e borracha e material para contar, certo? Um tempinho para vocês. Então, tudo organizadinho por aí? Vamos celebrar um pouquinho da nossa última aula? A nossa última aula foi muito legal, foi uma aula mágica, não é verdade? Que nós tivemos lá a presença ilustre da Madame Mina. Vocês se lembram? Eu me diverti muito naquela aula. E vocês, fizeram alguma mágica com o pessoal aí da casa de vocês? Eu espero que sim, porque foi muito legal, né? E hoje nós vamos conhecer mais uma história, uma outra história. Então, aí na tela vocês têm a capa desse livro. Essa história se chama Quem vai ficar com o pêssego? Olhem lá a capa. Quem escreveu e quem ilustrou foram aqueles autores coreanos, porque esse livro também é da coleção Tantan. E quem traduziu esse livro para nós foi a Thaís Rincos. Então, vocês acompanhem aí na tela essa história. Quem vai ficar com o pêssego? Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o pescoço, disse: Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda também não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro... Para! Disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então, a lagarta perguntou: Como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro... Besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: A minha é a maior. E o outro disse: Quem falou? A minha é maior. Estão vendo? Eu tenho a boca maior. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas
Assim que o crocodilo de boca grande abria sua grande boca para comer o grande pêssego maduro, espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego? Definitivamente, a minha é a mais comprida, disse o macaco, balançando orgulhosamente a sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida. Espera um pouco, interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou. Por que o mais alto, o mais pesado ou o que tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho, de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha! A lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. E assim termina a nossa história. E aí? Contem para mim, vocês gostaram dessa história? Essa é uma história até de esperteza, a gente pode dizer, né? Porque a lagarta ela foi muito esperta. Mas vamos refletir um pouquinho. Por que foi tão difícil decidir quem ia ficar com o pêssego? O que vocês acham? Por que eles não chegaram logo numa conclusão? Por que foi tão difícil? Muitos animais estavam querendo a fruta e cada um escolhia o critério que mais lhe favorecia, não é verdade? Então, o crocodilo escolheu um critério, a girafa escolheu outro critério. Vamos relembrar esses critérios? Qual foi o critério que a girafa escolheu? Que quem ia comer o pêssego era quem era o mais alto. E o rinoceronte? Qual o critério que ele escolheu? Quem era o mais pesado? Quem ia ganhar o pêssego? Era ele. E o crocodilo de boca grande? Escolheu pelo tamanho da boca, porque aí quem ia comer o pêssego ia ser ele. E o coelho? Quem tinha as orelhas mais compridas, porque quem ia comer o pêssego era ele. E o macaco? Que critério o macaco escolheu? Quem tinha a cauda mais longa, mais comprida. Quem é que ia ficar? Ele também. E a lagarta? Qual foi o critério que a lagarta escolheu? E aí? A lagarta usou todos aqueles critérios. Quem era a questão da altura, do peso, do tamanho da boca, do tamanho da orelha e do tamanho da cauda. Só que ela mudou a ordem. Quando a gente começa a organizar uma sequência pelo maior, quem é o mais alto, o mais pesado, quem tem a orelha mais comprida ou a boca maior, nós estamos usando a ordem decrescente. A gente já ouviu essas palavrinhas em outras aulas, porque começa do maior para o menor. Só que a lagarta, ela foi tão esperta que ela escolheu a ordem crescente. Qual que é a ordem crescente mesmo? Que começa do menor e vai aumentando. Então, ela escolheu todos esses critérios, só que numa ordem diferente. Olhem lá, vamos responder junto comigo essas perguntas. Olhando lá para a tela, lá
para os personagens da história. Quem era o mais baixo? Olhem lá. Estão vendo lá em cima a lagartinha? Olha lá. Quem era o mais baixo? A lagarta. Quem é o mais leve de todos esses? A lagarta também. Quem tem a boquinha menor? A lagarta. E quem tem a cauda menor? Também a lagarta. E quem tem as orelhas mais curtas? A lagarta também. Então, ela respondeu a todos esses critérios, só que começando do menor para o maior. E agora que a gente está descobrindo um pouquinho esses critérios, nós temos uma colega que vai participar da aula com a gente. É a Rafa, e ela tem uma proposta muito legal para fazer para nós. Vamos ver o que ela está dizendo lá? Oi, Rafa! Olha lá. Oi, colegas! Eu sou a Rafa. Vamos organizar meus brinquedos utilizando diferentes critérios? Quero saber em que posição eles ficam. Então, olha lá. Vocês topam organizar os brinquedos da Rafa? Então, vamos lá. Esses são os meus brinquedos favoritos. Então, ela tem lá um ursinho de pelúcia, uma boneca de pano, uma aranha de mentirinha, né? De plástico lá para ela brincar, não é de verdade. E também um bonequinho de neve. Vamos organizar esses brinquedos? Mas, para ficar legal e vocês conseguirem fazer juntos, vocês vão desenhar também todos esses brinquedos da Rafa. O que vocês me dizem? Pode ser? Então, eu vou pedir para vocês pegarem uma folha. Pode ser uma do caderno mesmo, se vocês não tiverem uma folha solta. Pode ser a do caderno mesmo. Então, dobra ao meio e corta. Não precisa ficar bem retinho, tá? Ó, dobra ao meio. E nós vamos usar uma dessas partes. Tá? Eu vou explicar tudo, depois eu dou um tempinho para vocês. Então, uma parte guarda, ou se já tiver guardadinho um pedaço, né? Pode usar também. E aí, essa parte vocês vão cortar também na metade e na metade. Então, nós vamos precisar de 4 pedacinhos. Então, eu vou marcar aqui antes, ó, ao meio, e ao meio de novo. Ó, quando abrir, terá 4 pedacinhos. 1, 2, 3, 4. E daí, nós vamos cortar esses pedacinhos. Depois eu dou um tempinho maior para vocês, tá? Pega aí uma folha ou do caderno ou uma outra. Pode ser uma folha desenhada de um lado, que só tem um lado limpo, não tem problema. Então, nós temos 4 pedacinhos. Em cada pedacinho, vocês vão desenhar um dos brinquedos, certo? Então, olha só. Não precisa ficar igualzinho, que a gente sabe que é difícil, né, desenhar. Não precisa pintar agora, pode deixar para pintar depois. O que é importante fazer, mais ou menos o tamanho que eles estão aqui. Tá bom? Não precisa fazer a aranha bem grandona, ocupando o espaço todo. A bonequinha, ó, ela ocupa o espaço todinho do papel. Então, isso vai ser legal vocês ajeitarem aí, certo? Vou dar um tempinho bem legal, bem bacana para vocês desenharem aí os brinquedos da Rafa. E a gente já volta.
E aí, vocês desenharam os brinquedos da Rafa? Eu tenho aqui, ó, eles bem grandão aqui pra gente ver, bem certinho, tá bom? Mas eu sei que aí vocês têm no papelzinho menor e que não fica igualzinho, mas tá tudo bem, é só pra gente fazer as atividades, tá? Então vamos lá, dona Rafa. Qual é o primeiro critério de organização dos seus brinquedos? Então, vamos organizar começando pelo mais alto. Então, olha só. Lá na primeira posição, então, nós vamos colocar o brinquedo mais alto. Olhem aí, qual será desses aqui que é o mais alto? E aí? O primeiro ficou fácil, né? Que é a boneca. Vamos lá, vou colocar a boneca aqui na primeira posição. E depois? Em segundo lugar, quem é que vem? Qual é o brinquedo mais alto depois da boneca? A boneca nós já classificamos lá. E desses três aqui, qual é o mais alto? É o boneco de neve. Olha lá. Aí, deixa eu deixar mais longinho aqui. Colocaram aí os papeizinhos, os desenhos de vocês? Olhem lá. Então, a boneca e o boneco de neve. Eu vou dar um tempinho bem rapidinho para vocês organizarem os outros dois e a gente volta para conferir se está tudo certinho. E aí, vocês organizaram os papeizinhos de vocês? Não precisava colar no caderno nem nada, porque nós vamos mexer bastante neles. Então, o brinquedo mais alto era a boneca, depois o boneco de neve, e em terceiro lugar, quem é que era? O urso. E por último, a aranha, que é o brinquedo mais baixinho. Vou deixar ela do ladinho aqui para vocês enxergarem bem. Então, assim, nós organizamos por ordem de tamanho, começando pelo mais alto. Então, aí vai diminuindo a altura dos brinquedos, certo? Então, agora, Rafa, vou desafiar vocês, a Rafa e vocês aí de casa, a descobrirem qual é o próximo critério. Veja quem está em primeiro e segundo lugar e descubra os outros. Então, aí na tela, olha só, a Rafa está pedindo ajuda de vocês lá. Em primeiro lugar está o urso, em segundo lugar, o boneco de neve. Que critério será que é esse? Rafa, você tem algum palpite? Ó, o urso tem o corpo maior. Seria esse o critério? Veja como eu organizei. Será que é o tamanho do corpinho esse critério?
E aí, eu vou dar mais um minutinho para vocês organizarem aí e a gente volta para ver se vocês acertaram. Pensa bem! Olha só, eu já organizei aqui os brinquedos, começando lá pelo urso, depois o boneco de neve, a boneca e a aranha. Será que a gente acertou? Vamos ver? Olha lá, a boneca e, por último, a aranha. Muito bem, porque esse critério considerava o tamanho do corpinho, a largura. Ó. O urso, ele é mais cheinho, não é verdade? O boneco de neve um pouquinho menos, a boneca menos e a aranha ainda tem o corpinho menor de todos, a largura ali do corpinho. Essa era um pouquinho mais difícil, né? Agora, a professora Manu vai desafiar a gente. Vamos ver se a gente vai acertar. Olha lá. Em primeiro lugar, será a aranha. Quero ver quem acerta esse critério. Então, lá no primeiro lugar, coloquem aí também, peguem aí os papeizinhos de vocês. Lá em primeiro lugar está a aranha. E os outros, a gente ainda não sabe. Vou deixar aqui do ladinho. O que será que é esse critério que a professora Manu pensou pra gente? Olha lá o que a Rafa está pensando. O que será que a aranha tem para vir lá na frente, lá em primeiro lugar? Não é a altura, porque a gente já viu, né? E não é também o tamanho do corpinho, que também já foi esse critério. Será que é as pernas? Olha lá, quantas pernas tem a aranha? E aí? Será que é esse o critério? Então, olha só, mais um tempinho para vocês organizarem aí os papeizinhos de vocês e a gente já volta para ver se vocês acertaram essa organização por esse critério. E aí, organizaram aí, para a gente ver a ordem, o lugar que cada brinquedo ficou, considerando o número de pernas, que é o que esse critério está pedindo? Então, olha só, em primeiro lugar, então, ficou a aranha, porque ela tem 8 perninhas. Olha só, e agora? Ah, o boneco de neve ficou fácil, né? Porque ele não tem nenhuma perninha, então ele vai onde? Em quarto lugar, em último lugar. Ele não tem nenhuma, né? E agora? Nós temos aqui a boneca e o urso. Olha só. A boneca tem 2 perninhas. E o urso? O urso, claro que o ursinho aqui, a gente está vendo essas duas, né? Mas como ele é um animal que anda ali com as 4 patas no chão, a gente considera que ele tem as 4 perninhas. Vamos considerar assim, certo? Então, ele vem em segundo lugar. E em terceiro lugar vai ficar a boneca, considerando o número a quantidade de perninhas dos brinquedos. Vocês acertaram esse? Ficou organizadinho desse jeito? Então, muito bem. Se não, arruma aí, a gente vai fazendo junto, tá bom? Ué, a Rafa tá chorando?
Tá triste? O que será? Olha lá o que ela está contando. Estou triste. Acabei de perceber que o boneco de neve não ficou em primeiro lugar nenhuma vez. É verdade. Ficou a aranha, ficou a boneca, ficou o urso, menos o boneco de neve. Calma, Rafa. Então vamos pensar aí em um critério para que o boneco de neve, se ele ser o primeiro, vamos pensar? Então olha só, coloquem lá o boneco de neve de vocês lá por primeiro. Onde vocês estão organizando aí. E esses eu vou deixar aqui para trás de novo. O que será que a gente poderia pensar? Olhem bem lá para o boneco de neve aí na tela de vocês. A altura não vai dar certo, que já foi, né? As pernas também não vai dar, o corpinho também já foi. A Rafa teve uma ideia? Que será que ele poderia ser o primeiro? Que critério que a gente poderia pensar? O nariz, olha a ideia da Rafa. Vamos organizar pelo tamanho do nariz. E aí, será que dá certo? Olha lá, o boneco de neve, ele tem ali, parece até nos filmes, nos desenhos, a gente vê uma cenoura, né? Então, o nariz compridinho. E os outros? Será que vocês conseguem organizar aí? E a gente já volta para fazer junto? E aí, conseguiram organizar aí pelo critério do tamanho do nariz? Vamos ver então? Olha só, em segundo lugar então, nós vamos colocar o urso. Claro que aqui no desenho, né, na impressão não dá para ver, mas normalmente o ursinho de pelúcia, o narizinho deles é tipo um botãozinho, né? Então ele é um pouquinho compridinho também, não tanto quanto o do boneco de neve. Então ele vai ficar aqui em segundo lugar. Em terceiro lugar, a boneca, porque o nariz dela também, ele é costuradinho, não é verdade? É bem quase um desenho só, mas ela tem ali um narizinho. E a aranha? E aí, tem nariz, não tem nariz? A aranha não tem um nariz assim como o urso, como ali o boneco de neve, né? Como os outros animais, mas ela sente, né? Ali o olfato, os sons, tudo pelas patinhas, ela tem uns sensores. Então, o nariz dela é quase como se não tivesse esse desenho ali do nariz, certo? Então, ela fica em último lugar. Vocês acertaram esse? Então, olha só. A brincadeira está bem legal, mas agora nós vamos aumentar o desafio colocando outros brinquedos, certo? Então, coloquem aí no caderno de vocês a data e o número 1. Lembra que se não sabe a data, pede ajuda de alguém mais velho que está em casa para olhar no calendário e ajudar vocês, tá bom? E olha lá. Observe a organização abaixo. Que organização é essa que está lá? Qual é o critério que está aí na tela de vocês? Que começa pela boneca, daí o boneco de neve, o urso e a aranha. Está organizado por altura, do maior, lá a boneca, para o menor, que é a aranha, certo? Se incluirmos o robô, onde ele deve ficar? E aí, não precisa desenhar o robô agora, a gente vai olhar lá na tela e registrar no caderno, tá bom? Olha lá o robô. E aí, onde será que ele vai ficar? Qual posição ele deve ocupar? Primeira, segunda, terceira ou quarta? E aí, será que o robô ele fica lá na frente? Será que ele fica entre a boneca e o boneco de neve? Entre o boneco de neve e o urso? Entre o urso ou a aranha? Ou lá no final? Lembra que é por ordem de altura. E aí, onde vocês acham que ele fica? Então, vou dar um tempinho para vocês
colocarem lá a posição. Não precisa, se quiser desenhar o robozinho e colocar do lado da posição, pode. Mas vocês precisam só colocar se ele vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, qual posição ele vai ficar. Eu já volto. E aí, pensaram em qual posição será que o robô ele ficaria? Então, olha só. Pela altura do robô, porque esse é o critério, ele ficaria ali entre a boneca e o boneco de neve. Então, se a gente fosse montar aqui, deixa eu pegar a bonequinha aqui, em primeiro lugar, aqui viria o robô e depois o boneco de neve. Qual posição ficaria o robô, então? Em segundo lugar. Então, a resposta certa é que ele ficaria na segunda posição. Aí, claro, a gente teria que ter mais um papelzinho aqui, a quinta posição, porque nós aumentamos um brinquedo. Então, só os 4 não daria conta, não é verdade? Muito bem. Então, arruma aí quem não colocou segunda posição, coloca para ficar bem certinho. E agora, nós vamos para a nossa atividade número 2. Então, registra aí o número 2 no caderno. Então, vamos ver o que é o número 2. Veja os brinquedos ao lado. Qual deles pode ocupar a primeira posição, seguindo o critério abaixo? Desenhe. Que critério é esse aqui que está organizado? Que começa pela aranha. Olha lá. Então, a aranha ela está aqui no segundo desenho. Então, ela está em segundo lugar. Vamos arrumar aqui. Ó. Aranha, depois o urso, depois a boneca e por último, né, já que nós estamos aumentando, ficaria aqui o boneco de neve. Esse é o critério da quantidade de pernas. Lembra que a aranha ficou por primeiro? Só que agora ele está perguntando qual desses brinquedos aqui ao lado. E aí? Nós temos o robô, nós temos a cobra, a centopeia e o dino. E o ursinho está caindo aqui, ó. Qual desses 4 brinquedos que está ali ao lado, que ele iria lá na frente da aranha, que ele ficaria em primeiro lugar nesse critério, considerando o número de pernas? Qual é? Um tempinho para vocês podem desenhar, ou se souber e tiver ajuda de alguém e quiser escrever o nome, pode também.
Então, olha só, considerando esse critério, que era a quantidade de pernas, né, que os brinquedos têm, qual seria? Então, para vir antes da aranha, teria que ter mais perninhas do que a aranha. A aranha tem 8 perninhas. Qual desses brinquedos tem mais perninhas do que a aranha? Será que é o robô? O robô só tem 2, então não é. Será que é o dino? O dinossauro aqui, ele tem 2, né, mãozinhas em cima e 2 embaixo. Também não ia dar certo. A cobra? Também não, né? Então, o que que sobrou para nós? A centopeia. Ela tem bem mais perninhas do que a aranha. Então, nesse critério, ela viria na primeira posição. Vocês acertaram essa? Então, olha só. Agora eu tenho um desafio para vocês. Descubra o critério que eu usei nessa organização. Olhem aí na tela. Como será que eu organizei os brinquedos? Essa é a minha organização. Tem o boneco de neve, a boneca, o urso e a aranha. Palpitaram aí? Como será que eu organizei? Não é por altura, não é pelo número de pernas, não é pelo tamanho do nariz. Eu organizei pela minha preferência. O que eu gosto mais, eu deixei lá em primeiro lugar. Agora eu vou falar para a Rafa fazer esse desafio. Rafa, qual é a sua ordem de preferência desses brinquedos? Olha lá o que ela está dizendo. Esse critério não vai dar, porque todos eles são os meus preferidos. Todos eles estão em primeiro lugar para a Rafa, porque esses são os brinquedos preferidos dela. Mas para vocês, eu posso fazer esse desafio, não posso? Então, olha só. Vocês agora vão organizar esses desenhos, né, que nós temos aqui, vocês fizeram nos papeizinhos aí em casa, por ordem de preferência de vocês. E aí vão colar no caderno. Então, coloquem lá número 3 no caderno. E vocês vão colar os 4 papeizinhos que representam os 4 brinquedos na ordem da preferência de vocês. Aqui na tela, a gente colocou os números ordinais. Se vocês quiserem colocar, podem pôr também. Se não, só cola no que vocês acharam mais legal em primeiro lugar, o segundo mais legal, o terceiro mais legal e o último mais legal. Certo? Eu já volto. Então, olha só, organizaram aí? Então, tá bom. Então, agora é a hora do nosso quiz, certo? Que são aquelas perguntinhas que a gente responde rapidinho e que não precisa registrar no caderno. Então, perguntinha 1 lá do nosso quiz. Observe os brinquedos abaixo.
Qual foi o critério de classificação do grupo contornado de verde? Então, nós temos dois grupos de brinquedos ali. Nós estamos perguntando qual é o critério do grupo contornado de verde. Então, é o primeiro grupo lá. Será que o critério foi nenhum critério? Tá tudo misturado esses brinquedos? Será que foi por animais ou não animais? E aí, como será que eles estão organizados? Vamos ver? Então, a gente consegue observar que aqui todos os brinquedos, eles representam bichinhos, né? Animaizinhos de brinquedo. E no outro grupo, no grupo azul ali, estão misturados. Então, o critério foi animais. Perguntinha 2. Para organizar os brinquedos abaixo, começando pelo mais alto, qual deles ficaria por último? Então, olha só, se a gente fosse organizar começando pelo mais alto. Então, se o primeiro é o mais alto, o último tem que ser o mais baixo. Qual seria? Alternativa A, B ou C? Alternativa C. O mais alto seria o robô, e em segundo lugar o urso, e o mais baixinho desses brinquedos, o helicóptero, certo? Perguntinha 3. Descubra qual é o critério de organização das crianças. Como será que essas crianças estão organizadas? Será que é pelo comprimento do cabelo, pelo tamanho do pé ou pela altura? E aí? Pela altura não dá para saber, né? Olhando a gente vê que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tamanho do pé? Também não tem como a gente saber. Comprimento do cabelo, será? Olha lá, a primeira tem um cabelo bem comprido. A segunda, um pouquinho mais curto. O terceiro menininho, um pouquinho mais curto o cabelo dele. E por último, ainda mais curtinho. Será que é esse o critério? Alternativa A. Muito bem. Perguntinha 4. A professora está organizando os brinquedos. Em qual das caixas ela deve guardar a bola? Caixa A, B ou C? E aí? Vamos ver lá? Junto com as outras bolas, na caixa B. Muito bem. E por hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Deixa aí de desafio para vocês organizarem os brinquedos de vocês por algum critério. Depois vocês me contam, tá bom? Até a próxima!